Prezados alunos de Bioquímica, terceira videoaula do conteúdo de enzimas. Espero que estejam bem tranquilos, porque nessa parte de cinética enzimática a gente tem que trabalhar com algumas fórmulas. Então, dê pause qualquer momento do vídeo, quando você sentir que perdeu o raciocínio, volte quantas vezes for necessário. Bom, a gente nunca pode esquecer que a gente está trabalhando com uma reação química catalisada por uma enzima que converte o reagente substrato em produto. E como toda a reação química, essa conversão de substrato em produto, ela tem uma constante de equilíbrio, né, que é definida como a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. A relação da constante de equilíbrio com a variação de energia livre, a gente viu essa equação lá na aula de introdução à bioquímica, e ela é dada por essa equação, permitindo com que a gente estabeleça uma relação entre variação de energia livre, né, e constante de equilíbrio. Perceba, portanto, que uma equação que tem constante de equilíbrio muito baixa, né, ela tem no seu equilíbrio uma alta concentração de substrato em relação ao produto e tem ΔG positivo. É aquele equilíbrio que favorece o substrato em relação ao produto e, portanto, é uma reação não espontânea. Quando a gente pega uma reação, por outro lado, que tem uma constante de equilíbrio muito alta, isso quer dizer que no equilíbrio, a concentração de produto ela é favorecida em relação à concentração de substrato. E isso quer dizer que é uma reação que tem ΔG negativo, extremamente espontânea, porque libera energia para o universo, né? Então, isso é só mesmo retomando esses conceitos. E quando a gente, portanto, tomando esses pressupostos e essa revisão, a gente vai partir para considerar uma reação catalisada por uma enzima hipotética, a gente tem a seguinte situação. Então, enzima mais substrato forma, na reação direta, o complexo enzima-substrato, que pode se voltar a converter em enzima mais substrato pela reação inversa, e esse complexo enzima-substrato pode se converter em enzima e produto. Né? Então, a gente começa a perceber que cada uma dessas equações, A1, de conversão de enzima-substrato em complexo enzima-substrato, tem uma constante de equilíbrio 1. A interconversão do complexo enzima-substrato, novamente, em enzima e substrato separado, que é a reação inversa, tem uma constante de equilíbrio 2. E, por outro lado, a conversão do complexo enzima-substrato em enzima mais produto tem uma constante de equilíbrio 3. Então, tomando como base que a velocidade de uma reação é igual à constante de equilíbrio vezes a concentração do seu reagente, a gente pode, então, definir cada uma dessas velocidades, da reação 1, de conversão de enzima e substrato em complexo enzima-substrato, da reação 2, que é a transformação do complexo enzima-substrato em enzima e substrato separado, e da reação 3, que é a conversão do complexo enzima-substrato em enzima e produto separado. Dessa forma, portanto, a gente tem que a velocidade da reação 1, que é essa daqui, é dado pela constante de equilíbrio 1 vezes, né, produto da concentração dos seus reagentes, que é a concentração de substrato de enzima, da reação 2, que é essa. A gente tem que é a constante de equilíbrio 2 vezes a concentração dos seus reagentes, que é o complexo enzima-substrato, e a velocidade da reação 3, que é essa, é dada pela constante de equilíbrio 3 vezes a concentração do complexo enzima-substrato, tá? Bom, o que a gente tem, portanto? Em 1950, nós tivemos a determinação de uma equação que recebeu o nome em homenagem aos pesquisadores que a descreveram, Michaelis e Menten, que estabelece uma relação entre a velocidade inicial, que é V0 de uma reação, e a concentração desse substrato. Então, novamente, a gente tem a nossa equação hipotética, e para que essa equação fosse determinada, os pesquisadores estabeleceram alguns pressupostos, que são quais?
O primeiro é que K2 é negligenciável em relação a K1. Isso quer dizer que a conversão de enzima e substrato em complexo enzima-substrato é muito mais provável do que o retorno do complexo enzima-substrato em enzima e substrato separado. Então, a gente parte do pressuposto que o K2 é negligenciável em relação ao K1. E o segundo pressuposto é que a velocidade de formação do complexo enzima-substrato, isso quer dizer, a velocidade da reação 1, ela é igual à velocidade de degradação do complexo enzima-substrato, que é a velocidade da reação 3, uma vez que essa equação, essa reação, ela é negligenciável em relação a de conversão de produção de ES. Então, dessa forma, se a velocidade de formação de ES ela é igual à velocidade de degradação de ES, complexo enzima-substrato, a gente pode dizer que elas são iguais e não sofrem alteração durante toda a medida de velocidade. Então, quando a gente tiver no estado estacionário da reação, a concentração do complexo enzima-substrato é constante. Por quê, Rafael? Porque a velocidade de formação dele é igual à velocidade de degradação dele. Então, se a velocidade de formar algo é igual à velocidade de degradar algo, o algo continua constante ao longo do tempo. Então, tomando esses pressupostos, né, K2 negligenciável em relação a K1, e a velocidade de formação e degradação de ES é a mesma, a gente pode dizer que a velocidade dessa reação é a taxa de produção de produto em relação ao tempo que a gente está avaliando. A gente pode dizer, portanto, que a velocidade é a variação da concentração de produto sobre a variação do tempo que a gente está medindo. E dessa forma, é a mesma coisa da gente dizer que a velocidade de formação do produto é a constante de equilíbrio 3, que é a etapa de formação dos produtos, vezes a concentração do seu reagente, que é o complexo enzima-substrato. Continuando, só que agora a gente vai expressar essa velocidade da reação, que é K3 vezes ES, em função da concentração de substrato e da concentração de enzima. E aí vem as manipulações algébricas, que eu não vou explorar aqui em bioquímica, porque o mais importante para a gente não é a manipulação algébrica, o cálculo, mas a interpretação das grandezas que a gente vai trabalhar de importância aqui biológica. Então, fazendo a manipulação algébrica para a gente expressar a velocidade dessa reação, agora, em função da concentração de substrato e concentração de enzima, e tomando por base que a velocidade de formação de ES é igual à velocidade de degradação de ES, a gente pode dizer que a velocidade de formação de ES é dada por K1 vezes concentração de enzima vezes concentração de substrato, que é essa equação aqui, ó. Então, a velocidade de formação de ES é igual à velocidade de degradação de ES, que é K2 mais K3 vezes concentração do complexo enzima-substrato. Lembrando que o K2 ele é muito baixo, ele praticamente não faz nenhuma diferença ali na conta. Fazendo os rearranjos algébricos com essa equação aqui, que a gente está se baseando no segundo pressuposto, que a velocidade de formação do complexo enzima-substrato é igual à velocidade de degradação do complexo enzima-substrato, a gente tem essa equação, que concentração do complexo enzima-substrato é igual ao produto de concentração da enzima vezes concentração do substrato dividido pelo somatório de K2 mais K3 sobre o K1. E aí, essa expressão aqui, K2 mais K3, né, dividido por K1, é o que nós chamamos de constante de Michaelis-Menten, que é o Km. E aí, fazendo novos rearranjos algébricos, a gente tem a definição da equação de Michaelis e Menten, que define a velocidade inicial de uma
reação catalisada por enzima, em relação à concentração de substrato, a constante de Michaelis e Menten e a velocidade máxima que aquela reação vai atingir. Então, a velocidade inicial de uma reação catalisada por enzima é dada pela velocidade máxima vezes a concentração de substrato no início da reação sobre o Km mais a concentração de substrato. E esse V0, então, é a velocidade nos momentos iniciais da reação. Então, a gente pode medir a velocidade nos momentos iniciais da reação usando essa equação de Michaelis e Menten. No denominador, velocidade máxima vezes a concentração de substrato naquele momento inicial sobre o Km mais a concentração de substrato naquele mesmo momento. É importante a gente dizer que essa equação somente é válida para reações catalisadas que tenham um único substrato. Se você tem mais de um substrato sobre o qual aquela enzima catalisa, essa equação não é válida e, claro, tem derivações dessa equação para situações em que mais de um substrato é utilizado por aquela enzima, mas não vem ao caso nesse momento. O que a gente precisa saber é interpretar as medidas derivadas dessa equação, né? A primeira delas é o Km. Então, a gente agora vai falar um pouquinho sobre o que significa o Km. Então, quando a gente está fazendo a observação, a gente pode perceber que nós temos a nossa equação, a gente tem que perceber que se a velocidade inicial, naquele momento inicial da reação, é metade da velocidade máxima, e a gente considera como velocidade máxima aquela velocidade que a reação atinge, quando toda a enzima está saturada, ou seja, quando toda a enzima está na forma de complexo enzima-substrato, então a gente está pensando que a gente está medindo uma velocidade inicial no momento que essa velocidade inicial é metade da velocidade máxima, considerando como velocidade máxima a velocidade que a reação atinge quando toda a enzima está na forma de complexo enzima-substrato, isso quer dizer que está saturado. Então, a gente pega a nossa equação de Michaelis-Menten, essa aqui, e vamos trabalhar, então, com o valor de velocidade inicial igual ao meio de V máximo. Então, aonde estava a velocidade inicial, a gente coloca metade de velocidade máxima, né? Então, metade da velocidade máxima é igual velocidade máxima vezes concentração de substrato sobre Km mais concentração de substrato. Dividindo esses dois lados por velocidade máxima, a gente some com a velocidade máxima, a gente tem meio igual concentração de substrato sobre Km mais concentração de substrato. Reorganizando a equação, a gente faz, né? 2 vezes concentração de substrato, 2 vezes concentração de substrato, 1 vezes Km mais concentração de substrato, Km mais concentração de substrato. Concentração de substrato está somando, vai para lá dividindo, então a gente tem Km igual a concentração de substrato. Então, o que é o Km, né? Está aqui. O Km é a concentração de substrato que permite aquela reação atingir metade da velocidade máxima. E a gente percebe também que o Km, que é essa concentração de substrato na qual a reação química atingiu metade da sua velocidade máxima, ele não é afetado pela concentração de enzima. E aí, quando a gente pega o gráfico, né, que mostra para a gente a variação de velocidade de uma reação catalisada sobre a concentração de substrato, o que a gente percebe? A velocidade máxima é atingida quando a enzima está saturada, né? Então, não adianta colocar mais substrato, porque toda a enzima está na forma de complexo enzima-substrato, não tem diferença nenhuma. Metade da velocidade máxima é pegar o valor da velocidade máxima e dividir por 2. Só que a gente percebe que quando a velocidade inicial atinge metade da velocidade máxima, a gente tem uma certa concentração de substrato. E essa concentração de substrato, tá? Na qual a enzima atingiu metade da velocidade máxima, a gente dá o nome de Km, que é a constante
de Michaelis-Menten, tá? Então, a gente tem que entender que a constante de Michaelis-Menten é a concentração de substrato na qual a enzima permite com que metade da velocidade máxima seja obtida. E dessa forma, o significado do km nada mais é do que uma medida de afinidade entre a enzima e o seu substrato. Por quê? Deixa eu apagar as minhas anotações. Por que a gente pode dizer isso? Prestem bem atenção. O Km é uma medida da afinidade da enzima pelo seu substrato. Quando o Km é muito baixo, nós temos uma alta afinidade. Porque quando o Km é muito baixo, uma concentração de substrato muito baixinha vai permitir com que a velocidade atinja metade da velocidade máxima. Isso quer dizer que a velocidade inicial sempre vai atingir a velocidade máxima com concentrações de substrato muito baixas. Por outro lado, um Km muito grande mostra uma afinidade muito baixa, porque nesse caso, quando o Km é muito grande, a velocidade inicial só vai chegar na velocidade máxima em concentrações de substrato altíssimas. Então, prestem bem atenção. Quando a enzima tem baixa afinidade pelo seu substrato, a enzima não tem alta afinidade, ela tem baixa afinidade pelo substrato, a conversão de enzima substrato em substrato é muito mais alta do que a conversão de enzima substrato em produto. Nesse caso, portanto, K2 mais K3 são grandes e o K1 é pequeno. O Km é alto. Isso quer dizer, portanto, que para essa enzima que tem baixa afinidade, uma concentração de substrato muito grande é requerida para atingir metade da velocidade máxima. Por isso que o Km é alto e a gente fala que essa enzima tem baixa afinidade pelo seu substrato. Por outro lado, quando a enzima tem alta afinidade pelo seu substrato, a gente está dizendo que o complexo enzima-substrato se converte em produto com uma facilidade muito maior do que ele se converte em enzima e substrato separado. Portanto, K2 mais K3 é muito pequeno e o K1 é muito grande. E, portanto, o Km é baixo. Se o Km é baixo, gente, a enzima com uma pequena concentração de substrato já atinge a velocidade máxima rapidamente. Portanto, gente, não podemos esquecer nunca que quanto menor o Km, maior a afinidade da enzima pelo substrato. Porque com baixas concentrações de substrato, nós conseguimos atingir metade da velocidade máxima. E é isso que o Km importa para a gente. Nessa tabela, a gente tem alguns dos KMs, né, para algumas enzimas de acordo com o substrato que elas estão trabalhando. Então, vejam que uma mesma enzima, como a hexoquinase, ela tem KMs diferentes para vários substratos. Então, vejam que ela tem um KM extremamente baixo para a glicose. Isso mostra para a gente que quando a hexoquinase está trabalhando com a glicose, ela tem uma alta afinidade pela glicose, porque o Km é muito, muito baixo. Então, em pequenas concentrações de glicose, a hexoquinase atinge velocidades altíssimas. Por outro lado, ela tem uma afinidade pela frutose muito menor, porque ela precisa de concentrações de frutose muito mais elevadas para atingir a mesma metade da sua velocidade máxima, ok? E é essa a grande importância do Km para a gente, tá? Então, mais uma vez, o Km, ele nos mostra a afinidade de uma enzima pelo seu substrato. E quando a gente pega o gráfico que relaciona velocidade e concentração de substrato, o ponto em que o gráfico corta, né, o eixo da velocidade no valor da metade da velocidade máxima, permite a gente interpolar e achar a concentração de substrato que permitiu a enzima chegar na metade da velocidade máxima. E essa concentração de substrato que permite a gente chegar na metade da velocidade máxima é o
km, ok? Então, esse é o grande significado do km para a gente, tá? Para aproveitar essa ideia, a gente pegou aqui um gráfico, então, a gente tem velocidade, concentração de substrato de uma enzima, tá? Esse ponto aqui é o que a gente chama de velocidade máxima dividido por 2, e a gente interpolou 3 pontos aqui na nossa curva do gráfico de velocidade por concentração de substrato, tá? O ponto A, o ponto B e o ponto C. E vamos mostrar para vocês como seriam os pontos A, B e C em relação à quantidade de substrato e enzima. Vejam, portanto, que os pontos A, B e C desse gráfico podem ser representados da seguinte forma. O ponto A, que é um ponto aqui onde a gente tem concentrações de substrato muito baixas, olhem para cá. Lembrando que substrato é essa figurinha, enzima é essa. Como no ponto A a gente tem concentração de substrato muito baixa, a gente tem muita enzima não ligada a substrato. Quando a gente vai para o ponto B, que é o ponto onde a gente está avaliando o Km, que é aquela concentração de substrato, aonde a gente tem metade da velocidade máxima, veja que a gente tem uma concentração de substrato muito maior, né? Mas a gente ainda não tem todas as enzimas ligadas a substrato de maneira completa. Vejam que algumas das enzimas ainda não estão completamente, ó, para cá, essa e essa, elas não estão completamente ligadas ao seu substrato. Por isso que a velocidade máxima não foi atingida, mas foi atingida metade da velocidade máxima. Por quê? Porque, olha para cá, porque metade das enzimas está ligada ao substrato de maneira correta, gerando metade da velocidade máxima. Nesse ponto, que a gente tem essa situação de metade da velocidade máxima, a concentração de substrato que gera metade dessa velocidade máxima é a concentração de substrato que a gente chama de Km. E o ponto C é um ponto onde a gente já está na parte de saturação, ou seja, a gente já atingiu a velocidade máxima, isso quer dizer que toda enzima que está nesse sistema, ela está ligada a substrato, ela está saturada e, portanto, a gente atingiu a velocidade máxima. E qualquer adição de novas concentrações de substrato não altera a velocidade com que essa reação se processa. E é o que a gente está vendo aqui. Vejam que toda enzima está ligada ao substrato, a velocidade máxima foi atingida e tem substrato sobrando, né? Não adianta adicionar mais substrato, que a gente não tem mais respostas de aumento da velocidade, porque a velocidade máxima foi atingida. A enzima está saturada, tá? Então, Km, mais uma vez, é uma medida de afinidade da enzima pelo seu substrato. Uma outra importante medida da cinética das enzimas é o que a gente chama de kcat, constante catalítica ou número de renovação, tá? É importante a gente dizer que o kcat sempre é medido em condições de saturação. Você já sabe que eu acabei de falar naquele gráfico. Nesse caso, toda enzima está ocupada por substrato. E a velocidade da reação, que é máxima, é governada, porque está em condição de saturação, então a velocidade é governada apenas pela concentração de enzima. Portanto, uma enzima dita poderosa, isso é, eficiente, ela vai atingir a velocidade máxima com uma baixa concentração de enzima numa situação dessa de saturação. E uma enzima dita fraquinha, ela vai precisar de uma concentração de enzima muito alta para atingir a velocidade máxima quando estamos falando de uma condição de saturação. Bom, mas o que esse kcat está mostrando para a gente, Rafael? Ele revela para a gente o número de moléculas de substrato que se transformam em produto por unidade de tempo, segundo, por exemplo, por molécula de enzima. Lembrando, mais uma vez, que a gente vai medir esse kcat sob condições de saturação. Toda enzima do sistema está na forma de complexo enzima-substrato e a velocidade naquele momento é a velocidade máxima. A gente pode dizer que o kcat ele é definido pela velocidade máxima sobre a concentração de enzima. E, portanto, a gente está falando de uma reação que não depende mais da concentração desse substrato, mas a velocidade está dependendo da concentração de enzima. Então, muita atenção. Uma enzima dita poderosa
atinge velocidade máxima em baixa concentração de enzima. Então, como é que fica o CACAT dela? Uma enzima poderosa, atinge velocidade máxima em baixa concentração de enzima. Então, o CACAT é alto. Uma enzima fraca, ou dita fraca, ou não poderosa, ela vai atingir a velocidade máxima, mas com uma alta concentração de enzima. E, portanto, o CACAT é baixo, tá? Nesse caso, portanto, a gente também tem aqui alguns CACATs, né? Esse número de renovação de algumas enzimas. Lembrando que, mais uma vez, esse CACAT nos mostra o poder ou eficiência da enzima. Então, a gente, quando pega, por exemplo, a catalase, tem um CACAT extremamente grande. Então, a gente pode dizer que a catalase é uma enzima que tem uma alta eficiência enzimática, tá? Porque ela vai atingir uma alta velocidade, a velocidade máxima, com concentrações de enzima muito baixas. Por outro lado, a proteína REC-A, que é uma ATPase, ela tem um CACAT muito, muito baixo. Isso quer dizer que ela só vai atingir a velocidade máxima dela em concentrações de enzima muito altas, tá? Bom, Rafael, então a gente já sabe que o KM mede a afinidade da enzima pelo seu substrato e o CACAT, ele está medindo para a gente o poder ou a eficiência da enzima, né? Mas tem alguma constante que vai associar essas duas medidas? Tem. É o que a gente chama de constante de especificidade. A constante de especificidade nada mais é do que o CACAT da enzima dividido pelo seu KM. Então, a constante de especificidade, pessoal, ela relaciona a eficiência catalítica, o poder catalítico da enzima, sobre a sua afinidade com o substrato. Lembrando que alto CACAT é alto poder, alta eficiência, e baixo KM indica alta afinidade pelo substrato. E essa constante de especificidade é o melhor parâmetro da eficiência catalítica, porque ela está associando tanto a eficiência quanto a afinidade. E quando a gente quer comparar uma enzima com a outra, a gente acaba comparando a constante de especificidade. Nessa tabela, portanto, a gente tem várias enzimas, seus CACATs, seus KMs e suas constantes de especificidade. E é dessa forma que a gente compara uma enzima com a outra. Tá? Então, mais importante do que se preocupar com as fórmulas que eu mostrei até agora é terem ciência do que significa o KM, do que significa o CACAT, se eu pedir para você julgar se uma enzima é mais eficiente do que a outra ou se ela tem maior ou menor afinidade pelo seu substrato. E, mais uma vez, observar num gráfico como esse, onde estão as situações. Então, de novo, situação em que a enzima atingiu a velocidade máxima e, portanto, está saturada, né? Situação onde a gente está falando de metade da velocidade máxima e, portanto, a concentração de substrato daquela enzima é o KM. E, claro, se eu colocar várias curvas como essa de Michaelis e Menten, vocês têm que ter poder de saber qual que é a enzima que tem maior e menor KM, qual que é a enzima que tem maior ou menor afinidade pelo seu substrato, qual enzima tem maior ou menor velocidade máxima e qual enzima, e se eu der, né, vários CACATs, vocês também saberem julgar qual que é a enzima que tem maior ou menor eficiência ou poder catalítico, tá? Para concluir, a gente pode pegar esse mesmo gráfico, como o gráfico de Michaelis e Menten, e fazer a representação dos valores recíprocos, que são os valores 1 sobre x da cinética enzimática. E aí a gente transforma o gráfico de Michaelis e Menten no gráfico de Lineweaver-Burke, que é nada mais, nada menos do que um diagrama duplo recíproco. Então, em vez da gente ter uma curva como essa, a gente passa a trabalhar com uma linha reta. Isso permite uma melhor acurácia para o cálculo tanto do KM quanto da velocidade máxima, e são obtidos por modificação algébrica da equação original de Michaelis e Menten. Então, através da equação original de Michaelis e Menten, utilizando o inverso da equação, a gente tem essa equação sobre a qual a gente constrói o gráfico do diagrama duplo recíproco. De novo, a gente novamente tem o ponto onde a curva corta o eixo x, que é
o valor de -1 sobre km, o valor aonde corta o eixo y, que é 1 sobre velocidade máxima. E a inclinação dessa reta é o indicativo de km sobre velocidade máxima, ok? Bom, eu estou mostrando isso aqui, gente, porque quando a gente vai falando de inibidores enzimáticos, que é a nossa próxima parte, a gente vai ter que falar um pouquinho desses gráficos. Então, quando a gente vai comparando os inibidores, a gente provavelmente vai estar utilizando esses gráficos. Então, é só para vocês entenderem que são equivalentes, apenas com uma modificação algébrica. Na próxima parte dessa videoaula, a gente vai estar falando um pouquinho sobre inibidores enzimáticos e como os inibidores enzimáticos vão alterar a cinética enzimática, ok? Não deixe de assistir a próxima videoaula. Até lá!